de número 17, amém? Livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Vamos dar continuidade ao ensinamento que nós iniciamos na semana passada sobre a epístola de Tiago, amém? E eu creio que nós vamos crescer na presença e na palavra de Deus. Todos encontraram, irmãos? E a palavra de Deus nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Bem, pode tomar o teu assento. Semana passada nós estudamos acerca dos aspectos históricos dessa carta. Nós falamos acerca do autor. Entendemos que o autor da epístola é o irmão de Jesus. Falamos acerca da data da escrita dessa carta, que foi escrita em 48 a 62 depois de Cristo. Trouxemos algumas informações da carta, como a informação que o livro é repleto de conselhos sobre a vida cristã. Falamos acerca do público que Tiago ele vai escrever. É um público que está sofrendo, é um público pobre, é um público que está em aflição. E Tiago ele sente a necessidade de levar algo para esse povo, levar uma instrução que eles não vão receber das autoridades da época, que eles não vão receber das autoridades locais. E hoje nós vamos entrar nos versículos, vamos entrar no texto mesmo, e vamos meditando versículo por versículo, e vamos aprendendo com essa carta, o que ela tem para nos ensinar na nossa vida cristã. Então, deixe sua Bíblia aberta, vamos ler aqui a epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1, que nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Quando nós olhamos Tiago, servo de Deus, o início da carta de Tiago, ele inicia como todas as outras cartas. Ele se inicia dando o seu nome, ele se inicia dando o seu título, e ele se inicia falando para quem ele está escrevendo. Se nós olharmos a carta de Paulo aos Efésios, ele vai colocar primeiro nome, apóstolo Paulo, segundo título, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro ele vai dizer, para o povo de Éfeso. Aleluia. Então todas as cartas elas começam com essa analogia, nome, título e a quem é endereçado. Então a epístola de Tiago, ela não começa de uma outra maneira. A diferença é que Tiago, ele, ao invés de falar o seu título, ele traz algo mais profundo, porque ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra servo, ela tem em seu texto original não a palavra servo, mas a palavra doulos. Então Tiago, doulos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo no texto original é: Tiago, servo ou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ora, devemos entender algo importante aqui, que há uma diferença entre servo e escravo. O servo, ele serve de boa vontade, ele serve porque ele escolheu servir. Verdade, Deus. O escravo, ele serve o seu proprietário porque a palavra já diz, ele está escravizado. Aleluia. Quando Tiago, ao iniciar o capítulo 1, versículo 1, dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ou doulos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele traça um paralelo com uma das maiores figuras da Bíblia e do Antigo Testamento. Devemos entender que a época que Tiago escreve a epístola, ele tem somente o Antigo Testamento em mãos. O processo de canonização de todos os livros não tinha acontecido ainda, ou seja, ele não tem a carta de Paulo nas mãos,
ele não tem a carta de Pedro nas mãos, ele não tem o Evangelho de João e nem as epístolas de João na mão. O que ele tem são os livros do Pentateuco e os profetas. Quando ele usa essa palavra doulos, ele se coloca na mesma posição dos maiores homens da Bíblia. Ora, abra sua Bíblia em Números capítulo 12 e versículo de número 7. Livro de Números, lá no início da Bíblia, capítulo de número 12 e o versículo de número 7. Nós vamos ler que Moisés, ele vai dizer: não é assim com meu servo Moisés. Ora, Moisés, tido como o maior profeta do Antigo Testamento, aquele que libertou a nação escolhida de Deus de dentro do Egito, levou para o deserto, manteve-os na presença de Deus, para que eles pudessem ser conduzidos por Josué à terra prometida. Ora, esse Moisés, ele se põe como servo. Então, se Tiago está olhando para o Antigo Testamento, ele vê valor naquilo, ele crê no Evangelho de Cristo, com base, tem dos livros e os milagres do Antigo Testamento, ele está se colocando na mesma posição dos maiores. Nós olhamos que Moisés, ele era um servo. Vamos lá em Jeremias, capítulo de número 7 e o versículo de número 25. Lembrando que é noite de estudo, é noite de meditarmos na palavra de Deus, não é noite de uma pregação eloquente. Capítulo de número 7, versículo de número 25. Desde o dia em que o Pai saiu, em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Tiago, apesar de ele ter crescido com Jesus, ter conhecido Jesus de uma forma que eu e você nós não conhecemos, de uma forma que nem os apóstolos conheceram, porque ele passou a infância com Jesus, lembrando que ele era irmão de Jesus. Ele não se coloca numa posição privilegiada, mas ele se coloca na posição dos que foram maiores na presença de Deus no Antigo Testamento, só que foram os menores na presença da comunidade. Vamos lembrar o tanto que Moisés sofreu, vamos lembrar o tanto que os profetas sofreram, foram xingados, foram agredidos, foram humilhados por conta da palavra que era revelada a eles por Deus, e eles tinham que entregar ao povo. E nós vamos ver aqui que Tiago, ele segue esse mesmo caminho, porque nós lemos um texto acerca de Tiago na introdução, que traçava ali uma conclusão da história de Tiago. Primeiro, ele era conhecido como justo, ele tinha os seus joelhos como peles de camelo, de tanto que ele ficava ajoelhado no chão. Lembrando que a época não tinha esse porcelanato maravilhoso que nós temos para dobrar o joelho, era chão rústico. E nós vamos ver que o final da vida de Tiago é o mártir, porque ele é levado até o alto do templo, ele é lançado de lá de cima e na queda ele não morre. Enquanto ele está ali agonizando de dores, porque ele quebra as suas duas pernas com a queda, as pessoas começam a apedrejá-lo. Ele diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Vem alguém com uma ferramenta e bate na cabeça de Tiago e o mata. Tiago, ele estava escrevendo e dizendo assim: olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, apesar de ter crescido com ele, apesar de ter conhecido ele, apesar de ter tido uma intimidade que talvez ninguém tenha tido, eu sou servo. Aleluia. E eu sofrerei um mártir se for preciso, mas eu levarei esse evangelho. Aleluia. Ele já nos traz uma lição de cara que nós não devemos, não importa qual seja a nossa situação, nos vangloriar de nada. Na verdade, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos como pó e cinzas, nós somos como servos, e devemos agradecer a Deus a cada dia, a cada noite, a cada alimento, a cada compra no supermercado, a cada conta paga, a cada copo de água, a cada prato de comida nas nossas refeições. Nós devemos dizer: Deus, eu sou o seu servo, muito obrigado, porque o Senhor tem provido para mim. Não podemos deixar que a vaidade, não podemos deixar que algumas situações nos elevem a ponto de pensarmos que somos
nossos irmãos por alguma experiência de vida que passamos ou por algo que nós possuímos. Então ele abre a carta nos trazendo um ensinamento grandioso acerca de ser. Lembrando que essa carta tem um cunho pastoral. Tiago ele está dizendo para o povo como que o povo deve viver, como que eles devem olhar as coisas. E aí nós vamos aprofundar mais o texto, e nós vamos ver que Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 27, Tiago ele faz uma introdução à vida cristã. Ele vai falar acerca de diversos aspectos que se encaixam hoje em dia ainda na nossa realidade, que nós passamos em nosso cotidiano. Ele nos ensina como nós devemos lidar com essas situações. Então nós vamos partir para o versículo de número 2, uma vez que nós já meditamos o versículo de número 1. O versículo de número 2 vai nos dizer: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Tiago sabe que ele está escrevendo, que ele está ensinando um povo que está passando por aflição, um povo que está passando por adversidade. Só que nós vamos olhar e tem meio que algo diferente do que Tiago está dizendo, porque ele vai dizer: olha, meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, tende grande alegria quando cairdes em várias provações. O que são provações? Provações são problemas. Provações são adversidades. E veja que tem algo errado nessa frase. Como que você vai ter alegria em passar por provações? Ele já começa a conduzir o seu sermão pastoral a nos afrontar, porque a gente vai ler um negócio desse e a gente vai dizer: mas como ter alegria no momento da provação? Aos olhos humanos é possível? Não é possível. Porque o ser humano sem Deus, quando ele está passando por muita provação, muito problema, qual que é a trajetória comum? É ele se afogar em alguma coisa. Ou ele vai cair na depressão, ou ele vai tirar sua vida, ou ele vai viver à base de remédios, ou ele vai se drogar, ou ele vai beber, ou ele vai fumar. Porque nós, seres humanos, no nosso natural, nós somos tendenciosos ao pecado, porque a nossa carne ela chama ao pecado. Todos nós somos assim. A nossa carne em todo o tempo ela fica militando, nos chamando para fazer aquilo que vai agradar a nossa carne. Isso o ser humano sem o Espírito. Mas nós abrimos esse estudo lendo o capítulo 1, versículo 17. O que ele nos diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então isso é o processo natural quando o ser humano não tem Deus. Mas para o crente, passar por adversidades é passar por provações. Então quando nós temos um problema, nós devemos entender que este problema ele é uma provação na nossa vida. O que mais nós temos que entender com esse texto? Nós temos que entender que essas provações a qual Tiago se refere não são as provações de consequências do nosso pecado. Então o homem bom, o homem que é de bem com Deus, ele vai ser provado, mas ele vai ser provado para atingir lugares que ele ainda não atingiu na presença de Deus e aonde Deus quer que ele chegue. É diferente do homem que anda em seus pecados, porque eu sou um homem casado, eu tenho uma família a zelar. Então se amanhã ou depois eu cair no pecado de adultério ou prostituição, eu não posso dizer que isso é uma provação que Deus está me provando para me colocar em um lugar maior do que eu estou hoje. É certo que o discurso vai massagear o meu ego, porque eu vou dizer: eu errei, mas é uma provação. Não é uma provação. Isso é um problema, isso é uma tragédia, isso é um pecado, isso é uma coisa do diabo que eu peguei com as minhas próprias mãos e agora eu tenho que pagar as consequências. Quando Tiago vai dizer: tende grande alegria quando caíres em várias tentações ou provações, no texto original a palavra utilizada para provações é docminion. Essa palavra no seu texto original significa
significa meios de testar. Meus irmãos, tende alegria quando passares por Doc Minion. Tendes alegria quando passares pelos meios de Deus de testar o homem. Nos primeiros 4 séculos, a palavra Doc Minion ela foi utilizada para exemplificar o processo de trabalhar o metal. Ou seja, o metal era extraído em sua forma bruta e o alto calor que era introduzido ao metal tirava todas as impurezas desse metal, fazendo com que esse metal ele fosse perfeito para toda boa obra. Então, se fosse fazer um portão, ele já estava bom. Ele foi testado, tirou as impurezas, pode fazer o portão. Mas e se eu precisasse para fazer uma porta? Também. Mas e se eu precisasse para fazer uma caixa? Também. Porque ele já foi testado, já foi tirado as impurezas e ele ficou na sua estação boa, de uma forma que ele pode ser usado para tudo. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, olha, tendes, irmãos, grande alegria quando vocês forem provados, porque vocês estão na mão de Deus. Não é Davi que vai dizer, olha, Senhor, eu prefiro estar nas suas mãos, pagar o preço de ter contado o povo nas tuas mãos, do que cair nas mãos dos meus inimigos. Davi vai dizer, olha, se eu cair nas mãos dos meus inimigos, eles vão me destruir, eles vão acabar comigo. Verdade. Mas se eu estiver nas suas mãos, ainda que eu passe por provações, aleluia, ainda que eu pague as consequências dos meus erros, o Senhor nunca me destruirá. Glória. O Senhor sempre cuidará de mim, porque o Senhor é o meu Pai. Aleluia. Então nós temos muito a aprender com esse versículo, no sentido de entender que as provações a qual nós temos que ter alegria são as provações naturais que acontecem na nossa vida, e que nós temos sim uma responsabilidade de andar conforme Deus manda, para que nós não venhamos pegar a prova com as nossas próprias mãos. Lembrando que trata-se de uma carta pastoral, Tiago está ensinando aquele povo da época, e ainda assim aplicando aos dias de hoje, ele também nos ensina algumas coisas, porque quem não passa por provações, se eu chamar qualquer um de vocês que estão aí sentados e der 10 minutos para falar tudo que vocês estão passando, vocês vão pedir mais, vão falar, irmão, tem mais, talvez eu vou precisar de 30, 40 minutos para falar tudo, mas vamos nos alegrar. Aleluia, porque se a gente não está em pecado, se a gente não deixou o pecado invadir, se a nossa mente não está cauterizada, se o nosso coração não está cauterizado, se a gente está vivendo em santidade com Deus, se a gente está andando nos caminhos de Deus, e ainda assim está vindo provação, creia que aí sim Ele está te preparando para algo maior na sua vida. Vamos seguir para o versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. No versículo 3, o autor ele explica o motivo de nós nos alegrarmos. Porque nós vamos nos alegrar com a aprovação e nós vamos estar provando a nossa fé em Cristo. Você já conheceu aqueles irmãos que chega até a ser meio chato, porque eles estão passando por adversidade, e aí você chega e diz, irmão, Deus vai te abençoar. Você acha que ele está triste porque ele está passando por determinada situação. Deus vai te abençoar. Ele vira para você e fala, irmão, vai mesmo, eu estou bem, eu estou confiando em Deus e a vitória vai chegar. Você chegou no estado, né? Deus vai te ajudar, calma, a gente está aqui, vamos orar, o que você precisa. Só que aí você encontra o quê? Você não encontra um ser abatido, você encontra um ser vivificado. Aleluia. Porque ele está pensando, olha, eu posso estar passando por esse momento de adversidade agora, só que já já tudo isso vai passar e eu vou continuar adorando meu Deus. Porque ele já aprendeu a se alegrar mediante as provações. E aí o versículo 3 vai dizer, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ora, se eu estou passando por provações e eu estou provando a minha fé, automaticamente eu vou ter paciência. Porque as minhas provações, elas vão arrancar da minha vida algo genuíno, porque é o melhor de mim. Lembra que eu falei do metal? Quando o metal é elevado a maior temperatura, quando ele sai, o que acontece? As impurezas saíram. O que se transformou foi um metal perfeito.
e acabado para ser utilizado em qualquer obra. Glória a Deus. Então, se nós passarmos por esse processo de nos alegrar nas provações, nós vamos testar a nossa fé, provar a nossa fé em Jesus Cristo, automaticamente nós vamos ter a paciência. Vocês entenderam o processo? Glória a Deus. É isso que Tiago está nos ensinando. Esse processo, ele nos traz a perseverança, porque nós vamos perseverar naquilo que nós estamos passando. E quando nós perseveramos, nós também persistimos. Ou seja, eu estou passando por isso, eu vou perseverar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou retroceder. E eu vou persistir até essa situação mudar. Automaticamente isso vai gerar paciência em nós. Porque a gente já está acostumado com o processo. É como se o metal ele já tivesse preparado para passar pelo fogo, as impurezas, embora ele ficar perfeito. O que Jesus vai dizer? Eu não te darei um jugo que você não é capaz de levar. Entenda que eu e você, nós nunca vamos passar por uma situação que nós não seremos capazes de sair, de vencer, de sobreviver. Olha para a sua trajetória, o que você passou até hoje. Talvez antes de passar eu e você olhássemos e disséssemos assim: se eu passar por isso, eu desanimo, eu paro, eu entrego tudo. Só que você passou, a situação foi embora e você continua de pé, glorificando e crendo no seu Deus. Ou seja, você teve perseverança, você persistiu e agora você é dono de uma paciência gerada por Deus, porque isso é dom de Deus, não vem do mundo, que vai te capacitar para encarar todas as situações da sua vida. Verdade, meu Deus. Ou seja, Tiago comparava a fé do seu público como um metal puro, extraído e preparado para os testes da vida. É por isso que muitas das vezes ninguém entende o crente, porque está tudo sendo destruído e a gente está aí dizendo: calma, já tudo vai passar. Aleluia. Se tudo for destruído, ainda haverá um Deus de braços abertos que estará nos esperar. As pessoas olham e dizem: mas o que é isso? Da onde vem tanto entusiasmo, tanta esperança? Aleluia. É porque eles não sabem o processo do metal que nós passamos. Aleluia. No versículo 4, para a gente finalizar o tema de perseverança, que ele trata do versículo 2 até o 4, acerca da perseverança. Ele vem tratando acerca das provações, ele fala da paciência. E agora no versículo 4 ele vai nos dizer: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. No versículo 4, Tiago mostra aos seus leitores os efeitos de se alegrar na provação. Aleluia, Jesus. Eu até acho que ele foi profundo demais, porque ele diz: olha, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Aleluia. Atingir a perfeição, irmãos, é coisa que em poucas áreas da nossa vida a gente consegue. Verdade, Deus. Há pessoas que não conseguem em nenhuma. Só que Tiago ele vai ensinar que as pessoas, à medida que elas perseveram mediante as provações, elas se tornam pessoas mais maduras e consequentemente perfeitas na presença de Deus. Aleluia. Não perfeita no sentido de santidade, porque à medida que nós alcançamos a santidade e perfeição, nós temos que ser retirados desse mundo e morar com Deus. Mas perfeito no sentido de entender as situações que um cristão vai passar. É verdade que existem centenas de pessoas dentro da igreja, que se você fechar 12 meses, ela fica 2 meses na igreja, 3 meses ela tira férias, mais 2 meses ela está na igreja. Mas você vai conhecer pessoas, ou conhecem pessoas, que você pode faltar 1 mês na igreja. Quando você vir aqui, você sabe que você vai encontrar ela, porque ela já entendeu, porque ela já passou pelo processo do metal, e ela sabe que o caminho não é retroceder, ela sabe que o caminho não é olhar para trás, ela já perseverou, ela já amadureceu,
E da boca dela você não escutará: eu estou cansado, eu estou desanimado, eu vou parar, eu vou voltar atrás, eu vou retroceder. Sabe por quê? Porque ela atingiu uma maturidade. Aleluia. E a maturidade espiritual não se ganha com o tempo. E a maturidade espiritual, ela não se desenvolve automaticamente no cristão. A maturidade espiritual, a qual o Tiago vem nos dizer: olha, tenha porém a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa obra, primeiro, é dom divino. Segundo, temos que querer. É preciso buscar. É preciso escolher ter. Nós queremos ser um profissional perfeito. Nós queremos ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. Nós queremos ser um esposo perfeito, uma esposa perfeita. Nós queremos ser um amigo perfeito. Nós queremos ser o melhor e o mais perfeito. Mas muitas das vezes eu e você, nós nos esquecemos de pensar e dizer: Deus, eu quero ser um servo perfeito na tua presença. Eu não quero ser o maior, eu não quero pregar para multidões, mas eu quero ser um servo perfeito. Aleluia. Quando o Senhor olhar dos altos céus para a terra, o Senhor vai olhar no meio de uma multidão e vai olhar como o Senhor viu Noé no meio de uma terra corrompida, querendo destruir toda a terra, e o Senhor falou: há um lá no meio que não se entregou, há um lá no meio que eu ainda posso contar. Ainda há um servo meu, há alguém perfeito na minha presença, Aleluia. que recusa o pecado todos os dias, e eu vou descer lá porque ele está precisando de mim. Glória a Deus. Você entende? A carta é pastoral. A carta, ela vem fazer esse confronto com a gente, de dizer: olha, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam entender as adversidades, as situações adversas que um cristão ele vai passar. Porque eu sinto em lhe dizer, a nossa vida não vai ser só de alegria. Verdade. A gente vai sofrer lutos. Tiago não foi naquelas igrejas que as pessoas dizem assim: vem, entrega seu dízimo que eu oro por você, e vai ser tudo bem, você vai viver bem, você nunca mais vai ficar doente, você vai ser rico, vem para a campanha da prosperidade, vem para a reunião dos empresários, vem que vocês vão ficar. Não, ele não participou dessa igreja. A igreja que ele prega aqui não é a igreja que está firmada nas coisas terrenas, é a igreja que está sendo preparada para subir para o céu. Aleluia. Porque a igreja que está sendo preparada para subir para o céu é uma igreja que vai ser madura em perseverança, em persistência, em paciência e perfeita aos olhos de Deus, para encarar as adversidades da vida. Consegue entender? Amém, Jesus. Isso. Nós finalizamos aqui o versículo de número 2 até o versículo de número 4, que ele vai falar acerca da perseverança. Então anote aí, quem tiver com o caderno. Nós estudamos o primeiro versículo acerca da apresentação, versículo 2 até o versículo 4 acerca da perseverança e como nós temos que lidar com as provações que nós encontramos. Agora nós vamos meditar no mesmo capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8, que vai nos trazer ao tema: peça sabedoria. Então nós vamos ler o versículo 5, que Tiago vai nos dizer: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Ou seja, Tiago ele continua a sua busca por um cristão completo, só que ele muda radicalmente o assunto. Versículo 1 ele se apresenta, do versículo 2 até o versículo 4 ele explana acerca das provações e como temos que lidar com as provações. Só que no versículo 5 ele muda, ele diz: olha, mas se algum de vós tem falta de sabedoria, peça, porque ele sabe que as pessoas que servem a Deus, elas precisam de sabedoria. Se elas perseverarem mediante as provações, sem sabedoria vai ficar muito mais difícil, porque você pode até pensar: eu vou perseverar, não importa, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, você joga tudo fora.
Porque você não teve sabedoria. E ele diz, olha, se alguém tem falta, ele joga dúvida. Ou seja, ele diz, ó, tem muitos que já pediram e tem sabedoria para lidar com as situações. Só que se alguém tem falta, peça a Deus. Ou seja, ele não está falando de sabedoria terrena, coisas que encontramos nas faculdades com os maiores doutores da terra. Ele está falando de sabedoria que vem do céu. E sabedoria que vem do céu nós pedimos só a Deus. Olha, Tiago ele não estava falando para um povo sofrido. Tiago ele não estava falando para um povo pobre, um povo que estava servindo aos seus patrões e sendo muitas das vezes abusados em sua servidão, porque os patrões eles abusavam dos servos à época. Então é por isso que ele diz que eles precisavam ter sabedoria, eles precisavam saber lidar com as provações. E aí tem algo interessante que Tiago está ensinando aqui, que é bom nós percebermos essa noite, que quando nós passamos por uma provação, nós não temos somente o caminho de pedir para Deus cessar essa provação. Nós temos o caminho de pedir para Deus nos dar sabedoria para a gente passar por essa provação. Você entendeu? Muitas vezes a gente passa pela provação pensando, Deus para, Deus manda providência, Deus por favor, Deus cessa. Não, a nossa oração também pode ser, Deus, a situação está aqui, dai-me sabedoria para que eu possa enfrentar, passar por tudo e continuar de pé te adorando. Aleluia. Pegou? Amém. Carta pastoral. Ele está dizendo para vocês estão passando por dificuldade, mas tem uma sabedoria que vem do céu. Não vai vir lá dos gregos, que são os mais sábios, não vai vir dos romanos que estão na liderança, mas vai vir do céu. Se vocês olharem para o céu e dizer, Deus, dai-me sabedoria para que eu possa passar por isso, Ele vai te ouvir. Porque o Deus que Tiago mostra nesse versículo é um Deus bondoso. Porque ele diz, olha, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Só que, cá entre nós, você quer pedir sabedoria, peça, mas depois não vai reclamar das situações que você vai ter que usar a sabedoria. Vamos lembrar do nosso irmão Salomão. O pai dele morre e diz para ele, Salomão, ser homem, saiba entrar e saiba sair da onde você for. O pai dele morre, ele está sem estrutura. O que ele faz? Sobe para o monte e começa a fazer sacrifício. Na madrugada Deus vem a Salomão e diz, Salomão, eu não te pedi nenhum sacrifício, você me entregou mais de 1000, quase que você acaba com o rebanho do reino. Já que você me entregou o que eu não te pedi, peça o que você quiser que eu te darei. Salomão não pede riqueza, Salomão não pede um grande exército, ele não pede ouro, ele não pede uma grande família, ele não pede roupas, não. Ele diz, Senhor, dá-me sabedoria. Não passou muito tempo, me aparecem 2 mães na frente dele, dizendo que uma matou o filho da outra e brigando lá por causa do menino. Ou seja, ele não pediu sabedoria, agora tem que usar. Quer pedir sabedoria? Vai usar sabedoria. Ele diz, vocês estão brigando, então me dá esse menino aqui que eu vou cortar ele ao meio e vocês levam cada um uma banda. Uma disse, então corta. A outra, que era a mãe, você sabe o que a mãe faz, né, irmão? Você pega uma nenenzinha aí e finge dar um beliscão dela, você vai ver a braveza da mãe. Então você imagina uma espada querendo cortar o filho. A mãe se desesperou ali, ele descobriu pela sua sabedoria e estratégia quem era a mãe da criança. Então quer pedir sabedoria, peça, mas depois não reclame, porque você vai ter que usar a sabedoria. Peça porque Ele dá liberalmente. Ele não vai dar se a sua conta corrente estiver gorda, Ele não vai dar se você tiver carro, tiver casa, se você for um teólogo, se você for um grande pastor. Não, Ele vai dar liberalmente a todos que pedirem, porque aos olhos de Deus todos são iguais. Não tem grande, não tem pequeno, não tem melhor, não tem maior. Não, Ele usa a todos que se põe na presença dele, como Tiago se colocou, como servo. E aí nós vamos para o versículo de número 6.
lançada de uma para a outra parte. Peça com fé, irmãos. Peça com fé. Não vai pedir as coisas dizendo, mas será? É tão difícil. Ninguém conseguiu me ajudar. Mas será que Deus vai conseguir? Quando você pedir a Deus sabedoria, ou o que você quiser pedir, porque a palavra de Deus diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Deus ele vai te dar, mas peça com fé. Não deixe a incredulidade tomar conta da nossa mente, da minha mente, da sua mente. Porque se nós pedirmos com incredulidade, nós não vamos receber. Porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Acabamos de ler. Peça, porém, com fé. Não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, que é lançada para um lado e é lançada para o outro. Ou seja, você vai pedir para Deus com incredulidade, ó, a onda veio para esse lado. Pediu para Deus, mas não tem fé, não vai receber. Aí você corre para o advogado, a onda foi para o outro lado. Aí você corre e espera no juiz, a onda foi para o outro lado, entendeu? A visão de Tiago, ele está dizendo: olha, peça, mas peça com fé. Não peça com incredulidade, senão você vai hoje confiar em Deus, amanhã no advogado, depois no juiz, depois na promotora, depois no vizinho, depois no pastor, depois no irmão. Ou seja, você está sendo jogado para lá, para cá, para lá, para cá, porque a gente está pedindo duvidosamente. Não está crendo no nosso Deus, não está crendo que Ele verdadeiramente pode fazer. Se for para pedir assim, nem perca seu tempo, nem perca, porque Deus ele não trabalha na dúvida, Ele não trabalha se houver incredulidade. Vamos para o versículo 7, o que ele vai dizer? Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não vai receber, está zerado. Pediu com fé, vai receber. Quando eu vou receber, irmão? Quando Deus quiser. Quando Ele entender que eu e você estamos preparados para receber aquilo pelo qual nós estamos pedindo. A palavra dele vai se cumprir. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Só que tem que ser com fé. Porque não pense tal homem que pedindo com incredulidade vai receber algo. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ele mostra que o coração ele pode ser a raiz de todos os males do ser humano. Ele diz: olha, o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, você já viu uma pessoa prosperar quando ela é inconstante? Vamos sair um pouco do ambiente espiritual e vamos para o ambiente comum. Uma pessoa que troca muito de emprego, dificilmente ela vai chegar no final da sua vida e vai ter uma vida confortável, de aposentadoria plena, tranquila. Muitas vezes ela vai passar durante a sua vida muito tempo desempregada, porque ela vai abrir mão de um emprego que Deus não mandou ela abrir e ela vai ficar desempregada, porque não esperou Deus fechar a porta que Ele mesmo abriu. Uma pessoa que é inconstante em seu falar, é inconstante nas suas atitudes, é inconstante no seu modo de pensar, dificilmente ela prospera. Trazendo para a vida espiritual, uma pessoa que é inconstante com Deus, ora está na igreja, ora está no mundo. Hoje escuta louvor, hoje escuta árvore cortada, mas sai esperança para a árvore cortada. No outro dia está escutando um pagodinho, mas você sabe, né, irmão, tem um pagodinho. Inconstância. Como uma pessoa dessa vai prosperar espiritualmente? Não há como prosperar, porque a Bíblia fala que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada, porque a Bíblia fala que Deus ele quer que nós nos entregamos por inteiro. Ele não quer a metade, Ele não quer eu e você só um dia, Ele não quer eu e você só por uma noite, ou só por uma manhã e à tarde você está lá adorando qualquer outra coisa que não seja Deus. Ele nos quer constantemente. Aleluia. Nós estamos estudando aqui falando de perseverança. Nós estamos estudando aqui falando de uma vida cristã perfeita, não no sentido da santidade, mas perfeita de entender os processos que o cristão passa, conseguir passar por esses processos e continuar de pé.
É disso que estamos falando. Porque nós estamos falando de um cristão que vai morar no céu. E a Bíblia diz que esse cristão que vai morar no céu, ele vai tomar o céu à força. Ele não vai chegar lá e tranquilo, com o seu fonezinho, escutando o seu pagodinho e coisas mundanas. Não, ele vai tomar o céu à força. Ele vai batalhar, ele vai lutar, ele vai matar a carne, ele vai alimentar o espírito para que ele possa chegar. E é nesse sentido que Tiago vai dizer que o homem de coração dobra e inconstante em todos os seus caminhos. Ele vai falar, olha, no coração está a raiz. Ou seja, é dentro do nosso coração que nós vamos encontrar força e sabedoria para a gente seguir adiante. Porque Deus, Ele contempla cada pensamento. O salmista vai dizer em Salmo 139 que antes da gente falar algo, Ele já contemplou. Verdade, meu Deus. Antes da gente pensar, Ele já sabe o que a gente vai pensar, o que a gente vai falar. E aí nós vamos olhar na Bíblia e vamos ver que o coração é a raiz de tudo. Então, se a gente guardar a inconstância no nosso coração, se a gente guardar os desejos mundanos no nosso coração, nós vamos viver aqui, ó. Falamos da onda que joga para lá, que joga para cá. Agora estamos falando da inconstância. Inconstâncias não é para servo de Deus. Servo de Deus tem que andar aqui, ó. Não é um dia com a casa arrumada, outro dia com a casa desarrumada. Um dia arruma de novo, no outro dia, mais 2 dias, mais 3 dias desarrumada. Não, nossa casa tem que estar, ó. Nós viemos para a igreja e cantamos, essa casa é sua casa, nós guardamos ela para você. Aleluia. Horrível pensar que Jesus vai acreditar nessa história e vai entrar na casa, porque a gente não sabe o que ele vai encontrar lá. Mas a gente canta, mas a gente levanta a mão e diz, essa casa é minha casa, nós guardamos ela aí. Mas como está a casa? A casa tem que estar constante. Aleluia. Porque Jesus ele vai trazer um ensinamento, ele vai dizer, olha, aquele que escuta a minha palavra é semelhante àquele homem que constrói a sua casa na rocha, que vai vir o vento, a tempestade, a casa vai ficar lá. Mas aquele que escuta a minha palavra e não aguarda, ou seja, não aguarda no seu coração, não medita na minha palavra, esse é como aquele que construiu sua casa na areia. E aí não precisa nem de chuva, o vento vem e derruba e destrói. Então é disso que Tiago está falando. Olha, irmãos, deu a hora já. Fomos até o versículo de número 8. Semana que vem nós vamos continuar. Vamos falar acerca do status cristão, amém? Então, guarde esse ensinamento. Acho que hoje foi muito bom. Guarde